climática no Brasil. Nós já tratamos da questão climática nas zonas intertropicais, já tratamos da questão climática na zona temperada e fria, e agora nós temos que trabalhar um pouquinho a questão climática no Brasil. Isso se dá através de duas aulas, basicamente, né? A aula de hoje, que é a aula que trata de fatores climáticos, aula número 46, e depois a aula número 47, que já é uma aula que trata dos tipos climáticos do Brasil. Tipos climáticos, tá? Então é basicamente uma aplicação dos conceitos que nós já vimos ao território brasileiro, né? É isso. Não tem muito problema, muita diferença com relação a isso, tá? Vou pedir para vocês, para a semana que vem, para a aula da quinta-feira da semana que vem, terem em mãos uma folha de papel vegetal para depois da aula eu encomendar um mapa para vocês, que vai ser uma atividade de geografia, tá? Então não deixem de providenciar. Aí o tempo que sobra da aula, a gente vai explicar a aula bonitinho, aí o tempo que sobra vai ser para vocês fazerem essa atividade, esse mapa aí. Então não esqueçam, para quinta-feira que vem, mapa de papel, folha de papel vegetal para fazer o mapa. Vamos compartilhar a tela, para que possamos, então, estudar fatores climáticos, climograma, né? A gente está se tornando especialista em climograma, né? Vocês estão se tornando aí maravilhosamente especialistas em climogramas. Isso é muito bom, porque é um assunto que cai muito, muito, muito em vestibular e essa coisa toda. Tá? É muito cobrado o assunto, climograma. Vamos pondo listas de presença aqui. Pronto. E vamos começar a nossa apresentaçãozinha aqui. Hoje, então, fatores climáticos no Brasil, né? Vocês sabem, até pela nossa localização geográfica, o Brasil tem uma grande extensão latitudinal, né? Uma grande extensão no sentido norte-sul. E praticamente todo o território brasileiro está na zona intertropical. Então nós vamos ter uma grande variedade de climas, mas uma grande variedade de climas quentes. Tá bom, pessoal? Lembra disso, né? Então, muitos climas, só que climas quentes. Só um pequeno trecho do sul do Brasil, a partir do sul de São Paulo, mais ou menos, é que é de clima subtropical. Tá? De vez em quando eu dou uma olhada para cá, para ver se a minha cachorra está destruindo alguma coisa. Bem, então, vamos dar uma olhada aqui nos principais fatores climáticos brasileiros. Ela está correndo atrás do próprio rabo enlouquecidamente. Olha lá. Primeira coisa, isso que eu falei agora, né? Grande extensão latitudinal, no sentido norte-sul. Quanto a isso, procura lembrar o seguinte, ó. A amplitude térmica, que é a diferença entre a maior e a menor temperatura, aumenta quando eu vou no sentido sul, quando eu vou para o Rio Grande do Sul. E a média térmica aumenta no sentido norte. Então, o sul é mais frio, o norte é mais quente. No sul tem maior diferença entre temperaturas, no norte tem menor diferença entre temperaturas. Tá vendo o nosso posicionamento? Olha aqui, ó. Então, aqui estão dois marcadores importantes, ó, o Equador, tá? E o Trópico de Capricórnio, certo? Daqui para baixo já é zona temperada, tá? É zona temperada, mas é só o início da zona temperada. Tudo isso aqui, ó, desde aqui de cima, de Roraima, até mais ou menos onde nós estamos aqui em Ribeirão Pires e tal, um pouquinho, por aqui assim, né? A cidade de São Paulo está bem em cima do Trópico de Capricórnio, né? Nós estamos um pouquinho ao sul aqui. Já é zona intertropical, né? Tudo isso aqui é zona intertropical, certo? Então o Brasil totalmente na zona intertropical, quase totalmente, né? Tem só 5% de território fora da zona intertropical. Depois nós vamos dar uma olhadinha nisso aqui, ó. Se você olhar as médias térmicas, observem só uma coisa, ó. Conforme eu vou em direção ao sul, tá? Então Teresina está bem aqui no norte, ó, a capital do Piauí. Deixa eu apagar um pouco de sujeira que eu fiz aqui. Peraí. Teresina está bem. Pronto.
Teresina está bem lá no norte, né? Ó. Teresina está numa latitude de 5 graus, ó, está pertinho do Equador, olha o Equador aqui, Teresina está só 5 graus. A média térmica é de 27 graus. Quando você vai para Porto Alegre, que é o paralelo 30, aqui embaixo, ó, tá? A temperatura na mesma época do ano tem 20 graus, então são 7 graus a menos. E conforme você vai descendo, ó, a temperatura vai diminuindo. Ó, conforme você vai indo para o sul, a temperatura vai diminuindo. Então, a média térmica diminui em direção ao sul, tá? E a amplitude térmica ou melhor, perdão, aumenta, desculpa, aumenta em direção ao sul. A média térmica diminui em relação ao sul, do norte para sul, e a amplitude térmica aumenta de norte para sul. Por que a amplitude térmica aumenta? Por que a gente diz isso? Se você estiver lá em Manaus, por exemplo, que assim, né? Manaus, você vai ver que faz calor o ano todo. O ano todo lá, 25, 26, 30 graus. Quando você vai para Porto Alegre, na época do verão você chega, sei lá, 40 graus em Porto Alegre, 35, 40 graus, e na época do inverno você pode chegar a menos 2 graus, tá? Então, há uma grande amplitude térmica, uma grande diferença entre a maior e a menor temperatura registrada, né? Tá? Só que, é claro, né? Isso aqui está ao contrário, esse gráfico que eu fiz. Peraí. Aqui é hemisfério sul, né? Então, o gráfico ficaria assim, né? Ó. Lá em Porto Alegre, no verão altas temperaturas e no inverno baixas temperaturas, o sorrisinho, tá? Bem, então isso tem a ver com a latitude, tá bom? Depois nós vamos começar a falar em altitude. Por exemplo, por que neva de vez em quando, neva, ou nós temos congelamento da água, né? Água de torneira, água de lagos, água do sereno que fica em cima dos carros, em lugares como São Joaquim, São José dos Ausentes, Cambará do Sul, a região da Serra Gaúcha, né? Então, nós temos esse efeito lá, tá? O efeito do congelamento, né? Isso acontece por conta de três grandes fatores lá no sul, né? Neva por conta, primeiro, do aumento da altitude, é na Serra Gaúcha, né? São José dos Ausentes, que é a cidade mais fria do Brasil, na média, ela fica num lugar chamado Campos de Cima da Serra, né? Então fica um lugar bem elevado, tá? A segunda grande questão é a massa de ar polar atlântica que entra por lá com muita força, né? E a terceira questão envolvida, né, o terceiro fator envolvido é a latitude mais elevada. Então, você junta esses três fatores, você tem neve ocorrendo de vez em quando lá no Rio Grande do Sul e na Serra Gaúcha, tá? Então, por isso, né? Ó, outra coisa, a altitude, ela vai reduzir o efeito da latitude aqui na nossa região, né? Vamos dar uma... Peraí, cadê? Aqui. Vamos dar uma olhada de novo no nosso mapa aqui, ó. Apaga tudo de novo. Vamos apagar aqui. Não tem como a gente fazer geografia sem mapas, né? Então vamos ver aqui, vamos ver aqui. Vai. Apaga. Apagou geral. Bom, então, aqui na nossa região devia ser muito mais quente. Ribeirão Pires está aqui, assim, ó. Está no trópico mesmo, entendeu? Está pertinho do trópico. Devia ser muito mais quente. Não é por quê? Por causa da altitude. Como Ribeirão Pires está numa zona mais alta, nós estamos na serra, né? Praticamente. A pérola da serra, né? A nossa cidade. Então, por isso, né? Você vai em direção a Paranapiacaba, você vai subindo, né? Alto da serra, tá? Por isso, a altitude compensa a latitude. A altitude compensa a latitude. Entenderam? Então, aqui na nossa região, o clima é tropical de altitude, que nem quando a gente viaja lá para o sul de Minas, né? Aqui assim, ó, aquele lugar gostoso, lá onde tem hotéis fazenda, ou Campos do Jordão,
né? A gente percebe claramente a redução da temperatura. Essa redução da temperatura, embora estejamos numa zona de latitude tropical, né? A redução da latitude, a redução da temperatura vem pelo aumento da altitude, tá? Então a altitude, ela vai reduzir aí os efeitos da altitude, tá? É isso aí. Eu queria achar uma coisa aqui, mas não estou achando. Aqui, achei. Pronto. Aqui está. Então aqui, ó, nós temos a questão da altitude, né? Certo? Vamos dar uma olhada nesse gráfico que nos mostra as cidades, gráfico e tabela e mapa, né? Que nos mostra as cidades de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, Vitória, capital do Espírito Santo, Curitiba, capital do Paraná, e Florianópolis. Observe o seguinte: quanto mais alta, todas essas regiões, né? Todas essas regiões, mais ou menos na zona tropical, né? Mais ou menos próximas aqui ao Trópico de Capricórnio, certo? Deveriam todas ter mais ou menos a mesma temperatura. Mas não é isso que acontece. Observe Curitiba, ó. Curitiba está praticamente na mesma latitude que Florianópolis, tá? Só que Florianópolis, a altitude é de 3 metros, é uma cidade à beira-mar, né, Florianópolis, tá? E Curitiba está a 934 metros, muito mais alto, né? Então você tem aqui a 3 metros Florianópolis e a 900 metros você tem Curitiba. Resultado, a temperatura em Curitiba é muito menor do que 5 graus, em média, menor do que em Florianópolis, né? 5 graus a menos aí do que em Florianópolis, por conta da altitude, já que as duas regiões estão praticamente na mesma latitude, tá? Você pega Belo Horizonte e Vitória, né? Mesma coisa, ó. Belo Horizonte, 800 e tantos metros. Vitória, 3,3 metros, à beira-mar, né? Cidade de Vitória. Tem uma história envolvendo o professor Nelson aqui em Vitória, muito engraçada. Não posso contar porque a aula está sendo gravada. Depois perguntem para ele, né? Quando ele foi seguir o trio elétrico em Vitória, pergunta para ele. Bom, então nós temos aqui uma altitude de 3 metros em Vitória e uma temperatura de 25 graus. E em Belo Horizonte, né? Uma altitude de 800 metros, 3 graus a menos aqui, né? 22,2 graus e pouco a menos, tá? Então, a altitude compensa a latitude, tá? Não vamos nos esquecer disso. Depois tem uma outra questão que são as massas de ar que atuam no Brasil. As massas de ar são umas espécies de bolhas. Imagina uma bolha, né, gigante, e essa bolha gigante, né, essa bolha gigante, ela carrega com ela a atmosfera de onde ela se formou. Pensa bem, ó, vê se vocês conseguem visualizar. Imagine que você está fazendo aquelas bolinhas de sabão, né? Imagine que uma bolha daquela ali, consegue sair da onde ela é formada e continuar andando para lá e continuar voando para lá. Ela vai levar para lá o ar que tem aqui dentro dela, não é isso? Assim funciona uma massa de ar, né? Então são grandes bolhas que levam as características da atmosfera onde elas se formaram, tá? No Brasil, basicamente, 5 massas de ar, tá? 2 equatoriais, 2 tropicais e uma polar. 4 delas são quentes e uma delas é fria. 4 delas são úmidas e uma delas é seca. Então, a equatorial continental, ela vai se formar sobre a Amazônia, onde tem muita árvore, muito rio, muita evapotranspiração. Aí, essas massas de ar, inclusive, que ajudam a produzir as chuvas aqui na nossa região. É a umidade que vem da Amazônia que ajuda a nossa região a ter chuva. Depois, a equatorial atlântica, né, em frente ali à Amazônia,
é que vai produzir chuvas lá na região nordeste do Brasil. Então, quente e úmida, as equatoriais. As tropicais têm uma quente e úmida, que é a Atlântica, que produz a chuva na época do tropical litorâneo, né, no inverno, tropical litorâneo, e produz chuva aqui na nossa região também, né, as chuvas frontais, né, quando ela encontra com a polar atlântica, e a massa de ar tropical continental, que se forma ali sobre o Paraguai, sobre o Pantanal, né, ela é quente e seca. É ela que está atuando aqui agora, tá? Então é uma bolha que está perdendo a força, né? A capinha lá da bolha está enfraquecendo. Quando entrar a polar atlântica com força, a gente diz que a massa estoura, né? Ela estoura e aí entra a característica da outra que tem mais força, que é a polar atlântica aqui, ó. Certo? Professor, por que a tropical atlântica não atua tanto assim na nossa região, né? Mais em direção ao interior? Ora, porque nós temos uma barreira de relevo que é essa nossa maravilhosa Serra do Mar, né? É ela que impede aí essa tropical atlântica de penetrar tanto em direção ao interior. Bem, depois, a polar atlântica ela é fria e úmida, tá? Ela se forma lá na Antártida e vai subindo. Ela sobe, então, pela Argentina, pelo Uruguai, pelo Rio Grande do Sul. Então, se você quiser saber como vai ser o tempo daqui uma semana em São Paulo, olha como que está o tempo no Rio Grande do Sul agora. Está frio e chuvoso. Então, a gente pode esperar que daqui uns 3, 4 dias o tempo vai virar aqui na nossa cidade, tá? É essa polar atlântica que vai subindo. Ela encontra com a tropical atlântica e aí provoca as famosas chuvas frontais, né? Porque é a frente fria, né, que o pessoal fala, é a frente da polar atlântica, é a frente da bolha que está subindo, que encontra a outra frente, a frente da tropical atlântica, o pedacinho dela. E aí elas provocam chuva, tá bom? Então, as massas de ar, elas têm um papel importantíssimo. A polar atlântica, inclusive, de vez em quando, ela consegue subir até o Acre, né, na época do inverno do hemisfério sul, quando ela está mais forte, ela sobe lá em direção ao Acre, a Roraima, Amazonas, né, Amazonas, e ela produz um efeito que é, nós chamamos de friagem. Friagem é quando a polar atlântica sobe lá, tá? Ai, caramba, peguei errado. Aqui, polar, aqui, ó. Olha as massas polares como elas atuam, ó. A equatorial atlântica, vamos por aqui. A equatorial atlântica, então, quente e úmida, formada no interior da Amazônia, ó, trazendo chuva aqui pra gente, ó, trazendo umidade aqui pra gente, tá? Quando encontra com a polar atlântica, né, também nós temos aí uma chuva frontal. Tá vendo que interessante? Vamos lembrar que na época do inverno aqui do hemisfério sul, a polar atlântica sobe com força. Olha aqui a friagem acontecendo, ó. Nossa, professor, por quê? Porque do lado de cá tem os Andes e do lado de cá tem a Serra do Mar. Então aqui vai se formar o que nós chamamos de corredor orográfico, né? Que vai acelerar, vai permitir que se concentre a energia dessa massa polar até ela chegar na Amazônia. No verão do hemisfério sul isso não acontece, né? Porque ela fica mais fraquinha, tá? E aí a equatorial continental manda mais umidade para a gente. Então, ela tem essa dinâmica aí. Deixa eu apagar aqui para não fazer tanta confusão, tá? Então, a equatorial continental, quente e úmida, mandando umidade para a gente. Vocês lembram em agosto do ano passado que além de umidade, por conta das queimadas todas, né, ela mandou um céu preto também, né, acompanhando ela. Bom, a outra aqui é a equatorial atlântica. Cadê? Aqui, a equatorial atlântica que provoca chuvas na região da Zona da Mata e no litoral nordestino, tá? Aqui ela não consegue passar para o sertão, lembra? Tem uma barreira orográfica, né? Uma barreira de relevo que impede a passagem da equatorial atlântica em direção ao interior, tá?
e por isso que a zona da mata é chuvosa, lá no Nordeste, e o sertão é seco, né? Semiárido. É por conta dessa barreira de relevo chamada Planalto da Borborema. Planalto da Borborema. Aqui é tropical atlântica, né? Que vai provocar chuvas frontais quando se encontra com a polar atlântica, vai provocar as nossas queridas chuvas aqui também no litoral, né? Quando encontra com a polar atlântica. Por isso que o tropical litorâneo é chuvoso na época do inverno, tá? E vai provocar também aumento da umidade, onde ela não encontra a barreira de relevo da Serra do Mar. Ok? Tá aqui o nomezinho delas, né? Ó. O primeiro nome, o M de massa, é minúsculo. O paralelo onde ela se forma é maiúsculo. E depois a característica dela, se é continental, se é atlântica e tal, é em minúsculo de novo. Tá? Isso é só um detalhe, não importa muito. Aqui a questão da altitude, né, ó, que a gente estava falando agora há pouco, só aproveitar a imagem, né, ó. Então, São Paulo, Ribeirão Pires está a 800 e poucos metros, né, vamos dizer assim, junto com São Paulo, tipo 1.000 metros. Campos do Jordão, quando a gente vai para lá, a gente sobe, né, a gente sobe a serra e os preços das coisas sobem junto, né, tudo muito caro lá em Campos do Jordão. Olha lá, um PF lá você paga R$ 50, tá doido. Bem, então, 2.000 metros lá, né? E Santos está no nível do mar, né? Zero aqui. Em Santos, numa altitude de apenas 9 metros, 22 graus. Subiu 1.000 metros aqui na nossa região. Você espera que a temperatura diminua. E quando você vai lá para o alto mesmo da serra, em Campos do Jordão, né, da Serra da Mantiqueira, você chega em 14 graus, né, 1.600 metros, você chega a 14 graus. Então, são 6 graus e pouco a menos a, em relação a São Paulo, né, e muito menos aí em relação a Santos, tá? Vocês lembram por quê, né? Na altitude mais elevada, as moléculas gasosas estão distantes umas das outras. E nas áreas aqui de baixo, as moléculas gasosas estão mais próximas umas das outras. Tá? E daí? Aqui, quando vem o raio solar, ele passa direto, ó, ele não provoca atrito entre as moléculas. E não dissipa a energia dele sob a forma de calor. Aqui embaixo, quando ele vem, ele provoca muito atrito entre as moléculas e aí sim provoca uma variação grande de energia, né? Tem alguém querendo entrar? Não. Ele provoca uma grande dissipação da energia sob a forma de calor. Por isso que quanto maior a altitude, menor a temperatura. Quanto menor a altitude, maior a temperatura. Bem, depois nós temos um outro fator que é a continentalidade, né? A continentalidade é aquela história que a gente falou, continentalidade e maritimidade. Quanto mais eu me distancio do litoral, aumenta a continentalidade. Quanto mais perto do litoral, aumenta a maritimidade. O que acontece na continentalidade? Eu ia falar na contabilidade. O que acontece na continentalidade? Nós temos uma grande amplitude térmica, uma diferença grande entre inverno e verão na temperatura. O verão é mais chuvoso e o inverno é mais seco. Tá? Brasília, por exemplo, ontem estava com apenas 30% de umidade. 30% de umidade. Né? A gente aqui com 60% de umidade, que nem está agora, fica chateado, né? Fica, o ar está seco. Imagina 30%, imagina 10%. Eles chegam lá em Brasília a suspender as aulas, né? Quando tem aula presencial, eles suspendem as aulas, às vezes eles suspendem sessões de julgamento por conta dessa baixíssima umidade, tá? E na maritimidade, naturalmente, aumenta a média térmica e diminui a amplitude e aumenta também a umidade, a quantidade de chuva, né? Então, às vezes você pega duas áreas, ó, Salvador e Cuiabá, estão na mesma latitude, né? Estão praticamente na mesma latitude. Só que Salvador vai ser mais quente na média térmica e vai chover mais.
e vai ter uma amplitude térmica menor, uma diferença entre a maior e, maior e menor temperatura, menor do que Cuiabá. Cuiabá, você sabe, né? Capital do Mato Grosso, né? Vamos lá. Salvador, onde predomina a maritimidade, amplitude de 3 a 6. Cuiabá, onde predomina a continentalidade, amplitude entre 8 e 17. Tá? Então é uma grande diferença aí de amplitude térmica e também quantidade de chuva, né? Quantidade de chuva também varia bastante. Aqui nós temos as temperaturas mínimas no Brasil, né? Só para a gente comparar um pouquinho, em diferentes épocas do ano, né? Para a gente verificar o efeito, então, da latitude nas médias térmicas. Observem só, na época do outono, na época do outono, né? Agora, hoje é inverno ainda, né? Na época do outono, quanto menor a latitude, maior a temperatura, né? Aqui está calorzinho ainda e aqui já está frio, né? Quanto mais azul, mais frio, tá? O inverno, que é agora, em algumas áreas aqui do norte, ó, nós ainda temos calor, né? Temperaturas aí em torno de 22, 24 graus. Enquanto que aqui embaixo, ó, no Rio Grande do Sul e tal, nós já estamos com 8 graus, mais ou menos, tá? Até menos em alguns lugares. Aí na primavera, aqui a situação vai esquentar, né? Vai continuar quente, ó, então permanece quente, né? Tá? E aqui no sul vai melhorar um pouco, né? Então aumenta um pouco a média térmica. E finalmente no verão, esse calorão se espalha do norte em direção ao nordeste, nas zonas litorâneas, no interior do Brasil, e aqui no sul continua ainda um pouquinho quente, né? Tá? Um pouquinho frio. Então, nós temos a latitude interferindo, né? Aí são temperaturas mínimas, né? A latitude interferindo na dinâmica climática, né? Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bem, depois nós vamos ter os climogramas para analisar já na próxima aula, né? Na aula que fala sobre os tipos climáticos, né? Que vai ser a primeira aula de geografia da semana que vem. Pessoal, sobre a aula de hoje, perguntas, dúvidas, problemas? Ah, tem uma questão aqui, ó. Nenhuma. Já teve geada em Ribeirão? Teve. Aqui em Ribeirão Pires, eu me lembro, quando minha família mudou para cá em 1977, ó, o Renan chegou cedo para a segunda aula. Quando nós nos mudamos aqui para Ribeirão Pires em 77, era comum ter geadas. Era comum, sabe? Você, no final da, você no final do inverno, assim, até mesmo no outono, né, já tinha geada. É um negócio, era gelado isso aqui, rapaz. A gente reclama agora, mas antigamente era muito mais gelado. Isso, é verdade. Era muito mais frio em Ribeirão Pires. Por causa do aquecimento global, por causa do desmatamento, né? As temperaturas médias aumentaram, a urbanização, né? A cobertura asfáltica. Ribeirão Pires não tinha rua de asfalto antigamente, né? Até quando a gente mudou para cá, eu me lembro, até os anos 80, mais ou menos, era rua de terra ou rua de paralelepípedo. Asfalto era só ali onde é a Rua do Comércio, que é o calçadão agora, né? Aquele pedaço ali. O resto era tudo paralelo, né? Era tudo macaco, como se dizia antigamente, né? O paralelepípedo o pessoal falava macaco, não sei por quê. E depois é que foi tendo mais urbanização. A urbanização em volta da gente também, né? Acaba irradiando calor para cá, né? E o desmatamento, os loteamentos, tudo isso acabou, o aquecimento global acabou interferindo aí, né, nessa dinâmica climática. A última grande intervenção que nós tivemos aqui no clima de Ribeirão Pires foi a colocação do Rodoanel, né? O Rodoanel aqui do lado da gente, passando muito por aqui, ele desmatou, ele trouxe muito trânsito, ele traz caminhão passando por aí, soltando gás carbônico, tá? Provocando desmatamento. Tudo isso acaba interferindo também na nossa dinâmica climática. Tá? Infelizmente, né? Para quem gostava do friozinho de Ribeirão. Tá bom? Mais perguntas, pessoal? Mais dúvidas?
Pode falar. Tô vendo tudo aqui, ó. Ah, então tá bom. Eu vou deixar encomendado para vocês, então, duas coisas. Ó. O Landim já saiu da reunião, pô, assim não dá. Ó, avisa o Landim. Primeiro, o resumo desse capítulo aí, tá? Eu vou pegar as páginas aqui. Então, esse tempinho que vocês ainda têm de aula, eu peço que vocês façam esse resumo. Deixa eu pegar o livro de geografia para a gente ver aqui. Ó. Peguei o livro errado, claro. O que está mexendo aqui em casa está uma bagunça. Aqui, ó. Pronto. É esse livro aqui, ó, livro número 2. Tá? No livro texto número 2, nós vamos buscar fatores climáticos no Brasil. Então, hoje tem resumo, hein, gente? Hoje tem resumo. Começa aqui, ó. Começa na página 33. 33, é bom que tem bastante mapa e tal, né? E vai até a página 37. 33 a 37. Tá? Quando aparecer. Pega no plural, tem os cadernos digitais. Procura lá, cadernos digitais, geografia, primeira série, livro texto 1. Tá? Tem lá. Ou a gente aguarda um pouquinho. Tem problema também. Mas procurem fazer e mandar para mim a foto, tá? Então, resumo da página 33 a 37 e também os exercícios da aula. Ana Lívia, outra coisa. Lá na escola deve ter seu livro lá, hein? Dá uma ligada lá que eles têm que dar Então, ajuda. eu fui lá pra buscar, eles não estavam lá. A das 9 ao meio-dia eles ficam. Das Então, 9 eu ao fui meio... lá meio-dia, Ah, mas meio-dia e estava tudo. pouquinho. Aquela portinha que fica do lado, embora a porta grande esteja fechada, a porta ao lado fica aberta. Ela não está Então, eu trancada. bati lá e ninguém Ah, apareceu. não, mas não Talvez eu pego bate. hoje. Não bate, vai entrando. Lá é assim, é coração de mãe. Você vai entrando, entendeu? Senão eles não atendem mesmo. Eles ficam Tá vendo bom, lá outras coisas. Tá bom? ok. Então tá legal, pessoal. Qualquer dúvida, me procure pelo WhatsApp, eu respondo aí nos exercícios, né? Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Tchau, tchau. Tchau. Até terça. Tchau, professor. Tá? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.